Olá pessoal, nós vamos falar um pouco sobre as vísceras do pescoço. Ela é dividida em 3 camadas: a camada endócrina, a camada respiratória e a camada alimentar. A camada endócrina é composta pela glândula tireoide e pelas glândulas paratireoides. A camada respiratória é composta pela laringe e pela traqueia. E a camada alimentar é composta pela faringe e esôfago. A camada endócrina tem como principal órgão a glândula tireoide. Ela é a maior glândula endócrina do corpo. Produz o hormônio tireoidiano, que controla a velocidade do metabolismo, e a calcitonina, que é um hormônio que controla o metabolismo do cálcio. A glândula tireoide ela influencia todas as áreas do corpo. E já os hormônios produzidos pelas glândulas paratireoides, o paratormônio, ele vai controlar o metabolismo do fósforo e do cálcio no sangue. A glândula tireoide situa-se profundamente aos músculos externo-tireóideo e externo-ióideo. Fica localizada na parte anterior do pescoço, ao nível das vértebras cervicais, C5, e a vértebra torácica, T1. Ela é formada por 2 lobos, o lado direito e esquerdo, que ficam numa posição anterior e lateral à laringe e à traqueia. A união dos lobos ela é feita através do istmo da tireoide. O istmo ele é localizado anteriormente ao segundo e terceiro anéis traqueais. A glândula ela é circundada por uma cápsula fibrosa fina, e essa cápsula fibrosa ela leva septos profundos para o interior da glândula. Tem um tecido conjuntivo denso que fica atrás da glândula e fixa ela na cartilagem cricóidea e aos anéis traqueais superiores. Externamente a essa cápsula tem uma bainha frouxa de tecido conectivo que é formado pela parte visceral da lâmina pré-traqueal da fáscia cervical. Como é que é nutrida a glândula tireoide? Quais são as artérias que nutrem a glândula tireoide? Ela é altamente vascularizada e é suprida pelas artérias tireoideas superior e inferior. As artérias tireoidianas superiores são os primeiros ramos das artérias carótidas externas, e elas descem até os polos superiores da glândula e vão perfurar a lâmina pré-traqueal e a fáscia cervical e divide-se em 2 ramos, um ramo anterior e um ramo posterior. Eles vão suprir principalmente a parte anterior e superior da glândula. As artérias tireoides inferiores, elas vão nutrir toda a parte inferior da glândula tireoide. E de onde é que elas surgem? Elas se originam das artérias subclávias e elas também vão ascender aí na região superomedial e posterior à bainha das carótidas até chegarem na face posterior da glândula tireoide. Elas se dividem em vários pequenos ramos que vão perfurar essa lâmina pré-traqueal que eu falei anteriormente e vão para os polos inferiores da glândula. As artérias tireoides superiores e inferiores, direita e esquerda, elas se comunicam em extensas anastomoses dentro da glândula, assegurando a sua vascularização e também permitindo uma potencial circulação colateral entre as artérias subclávia e a carótida externa. Nós sabemos que a artéria tireoidiana superior ela pode se comunicar com a artéria tireoidiana superior do outro lado da glândula, passando pelo istmo. E posteriormente, a glândula é nutrida pela artéria tireoidiana inferior, que pode fazer anastomoses com a artéria tireoidiana superior, fazendo então esse shunt, essa comunicação entre as duas artérias, permitindo uma circulação colateral entre a artéria subclávia e a artéria carótida externa. 10% das pessoas elas têm uma artéria tireoidiana chamada IMA ou ímpar.
ela é proveniente do tronco braquicefálico. Vocês vão ver nos livros de vocês, tem um box azul lá que fala sobre essa artéria tireoide aíma. E a drenagem venosa, como que é feita? A drenagem venosa da glândula tireoide é formada pelo plexo venoso tireoide. Ele é composto, né, pelas veias tireoides superiores, que acompanham as artérias tireoides superiores e drenam os polos superiores da glândula tireoide. As veias tireoides médias já não acompanham, elas vão seguir um trajeto paralelo às artérias tireoides inferiores e vão drenar a região intermédia dos lobos da tireoide. E a veia tireoide inferior, elas são independentes, né? Então tem um lado e o outro, e elas vão drenar para as veias braquicefálicas. Então, em resumo, as veias tireoidianas superior e média vão drenar para a veia jugular interna e as veias tireoidianas inferiores vão drenar para a veia subclávia, tá? As veias braquicefálicas. A drenagem linfática da glândula tireoide, como é que ela é feita? Bom, existem os linfonodos pré-laríngeos, pré-traqueais e paratraqueais. Então, os vasos linfáticos da glândula eles vão seguir no tecido conjuntivo ao longo das artérias e vão se comunicar com uma rede de vasos linfáticos ali da região e eles vão seguir primeiro para os linfonodos pré-laríngeos, depois eles vão para os linfonodos pré-traqueais e posteriormente para os linfonodos paratraqueais. Os linfonodos pré-laríngeos, eles vão drenar para os linfonodos cervicais superiores. Já os linfonodos pré-traqueais e paratraqueais, eles vão drenar para os linfonodos cervicais profundos inferiores. Na parte lateral, os vasos linfáticos situados ao longo das veias tireoides superiores, eles vão seguir diretamente para os linfonodos cervicais profundos inferiores. Alguns vasos linfáticos podem drenar para os linfonodos braquicefálicos ou até para o ducto torácico. E a inervação da glândula tireoide? Ela é derivada dos gânglios simpáticos cervicais superiores, médios e inferiores. Eles chegam à glândula através do plexo cardíaco e periarterial. O plexo periarterial tireoidiano ele pode ser dividido em superior e inferior, e eles vão acompanhar as artérias tireoidianas. Essas fibras nervosas elas são vasomotoras. Vocês veem que a tireoide ela libera hormônios influenciada pela hipófise, né? Então outro hormônio estimula ela. Os nervos eles não têm a capacidade de fazer com que a glândula produza ou secrete hormônios. Falar um pouco com vocês sobre as glândulas paratireoides. Em geral, as glândulas paratireoides elas são pequenas, ovais, elas ficam atrás da cápsula tireoide e a disposição delas, em geral, é na região posterior da glândula. Mas elas podem ocupar várias posições. Então, no livro de vocês têm uma figura que mostra, em questão percentual, as várias posições que a glândula paratireoide pode ocupar na região cervical. Os vasos das glândulas paratireoides. Como as artérias tireoides inferiores são responsáveis pela vascularização primária da face posterior da glândula tireoide, é nessa região que também estão localizadas as glândulas paratireoides. Então vocês vão ver que as glândulas paratireoides são supridas pelas artérias tireoidianas inferiores. As veias paratireoides elas vão drenar para o plexo venoso tireoide da glândula tireoide e da traqueia. E os vasos linfáticos das glândulas paratireoides drenam para os vasos da glândula tireoide, que vão para os linfonodos cervicais profundos e linfonodos paratraqueais. A inervação da paratireoide ela é bem abundante, mas ela é derivada de ramos tireoides dos gânglios simpáticos cervicais. Assim como os nervos da glândula tireoide, os nervos da glândula paratireoide são vasomotores.
Então, eles só controlam a vasoconstrição e a vasodilatação dos vasos ali, ok?